noite. Deus abençoe. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, Pai querido, nós queremos te agradecer pelo privilégio que temos de, mais uma vez, podermos ouvir a Tua palavra. A palavra que foi lida, Senhor, nós pedimos que a unção do Teu Espírito venha sobre nós hoje, sobre o nosso coração, sobre os nossos lábios, sobre os nossos ouvidos, para que tudo que aqui for dito e que for refletido venha para nós como bênção dos Teus lábios, do Teu coração, para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Gente, nós passamos um mês inteiro falando sobre uma virada na minha vida. Desde o primeiro domingo de novembro até hoje, o último domingo de novembro, nós estamos falando, semana após semana, sobre uma virada na minha vida. E vimos no começo, falamos sobre uma virada de mesa, uma virada de destino, uma virada de escolhas, uma virada de atitudes. Quando falamos sobre virada de mesa, falamos sobre a reorganização da nossa vida dentro dos parâmetros ou dos padrões, que são os padrões de Deus para ela. Depois vimos a questão do destino, quem é que coloca um ponto final ou uma vírgula na nossa existência. Não é o fim na sua vida, Deus é que vai determinar, é Deus que diz. Vimos sobre isso, vimos e falamos de escolhas, quando falamos da virada das escolhas que nós deveríamos fazer na nossa vida, e também das atitudes, que atitudes tomar, especialmente atitudes que nos levem a caminhar com o Senhor, dentro e diante dos propósitos dEle. Então tudo isso vimos no mês de novembro, e agora vamos fechar essa série de mensagens, uma virada na minha vida, mas ao mesmo tempo estamos lançando uma semana. Imagine, você fecha um mês e lança uma semana. Nós fechamos um mês, domingo após domingo, falando aqui sobre tudo isso que pode nos levar a darmos uma virada na nossa vida, e hoje nós estamos começando aquilo que estamos chamando, que hoje começa a semana, da Semana da Virada, quando nós poderemos, todos juntos, a partir de hoje, colocar diante de Deus o que nós queremos na nossa vida, que rumo nós queremos dar à nossa vida, que escolha nós queremos fazer, que atitude nós queremos tomar. E para isso nós vamos falar de uma grande virada. Vamos falar sobre uma grande virada, uma virada total, uma virada de 180 graus, uma virada que você vai do começo aqui e termina voltando para outra direção. Jesus acabou de ler o capítulo, ali o versículo final da leitura de hoje, quando o Senhor disse para Elias: volte na direção que você ia, volte, dê uma virada na sua vida, você vai voltar, você não vai ficar aí. Mas nós estamos no fim da história, nós vamos começar a falar do começo da história, mas lá no fim da história terminou assim, Deus dizendo: não, nessa direção não, volte, você vai tomar outra direção. Então, eu sei e você sabe, nós sabemos que dar uma virada na vida não depende somente de nós, porque se dependesse de nós, nós já teríamos dado muitas vezes um passo ou outro, mas depende muito de uma coisa maravilhosa chamada graça de Deus. É a virada da graça. Por quê? Porque por mais que você tente, por mais que você faça, por mais que você seja até obediente, vai sempre faltar alguma coisa para você dar aquela virada. Falta o que a graça fornece. E eu sei também, como você sabe, que seria leviano, não seria honesto nós dizermos aqui que isso é fácil. Pode ser até simples porque basta uma decisão, mas é fácil? Não é. Não é fácil. Assumir a fé sempre foi algo que requereu e vai requerer sempre de mim e de você, vai requerer de cada um de nós uma disposição inicial para enfrentar obstáculos, enfrentar oposição, enfrentar desafios. Quando você dá um passo com Cristo, claro que vão surgir obstáculos, vão surgir dificuldades ou oposição a você. E não seria honesto da nossa parte simplesmente dizer: dê uma virada, e chegar aqui cheio de retórica dizer isso. Não. Mas isso foi previsto por Jesus, não foi? Jesus disse lá no
o Sermão do Monte, Mateus 5, ele disse: felizes, bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se, regozijem-se, porque é grande a recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Bem-aventurados, felizes vocês vão ser. Olha, mas que uma coisa estranha isso, não? O Senhor dizer, você vai ser feliz se você estiver sendo perseguido, se você estiver recebendo oposição, fique feliz. Você talvez não entenda, talvez eu diga, mas como eu vou ser feliz? Eu queria ser feliz se eu tivesse tudo tranquilo, se não tivesse obstáculo na minha vida. Não. Veja o que ele está dizendo. Assim perseguiram os profetas que vieram muito antes. Nós lemos uma história aqui de um profeta que foi perseguido, estamos indo lá para o fim agora de novo. O profeta foi perseguido, por quê? Porque levantou o propósito de Deus, levantou a obra de Deus, levantou a proposta de Deus para esse mundo, e ele foi perseguido. Cada um de nós, a fé cristã é uma contracultura, vimos isso aqui uma vez numa série de mensagens, na contramão. Nós andamos na contramão, nós seguimos na contramão. Toda vez que nós andamos com Cristo, nós estamos na contramão da história, porque a história do cristianismo, desde o começo, recebeu oposição. A perseguição ao cristianismo é algo que vem desde os primeiros passos da fé cristã, desde a igreja ainda engateando que ela sofre perseguição. E aí o Senhor diz: felizes vocês quando por minha causa forem perseguidos. Claro, felizes. Por que felizes? Saiba, porque essas são palavras do Senhor, palavras de Jesus. Se alegrem, fiquem felizes quando isso acontecer. Ora, o que significa isso? Ser feliz diante de uma perseguição. Eu explico. Significa que quando o seu discurso, quando a sua postura, quando a sua palavra, quando a sua presença, quando o seu viver começar a gerar oposição, a gerar desconforto, palavra essa, na vida de alguém, e as pessoas começarem, seja lá onde for, a se oporem a você, fique feliz. Fique feliz porque isso é sinal de que você está fazendo a vontade de Deus. Não estou dizendo que todo chato é cristão, não. Estou dizendo que o cristão, às vezes, é entendido como tal. Por quê? Porque está levantando uma bandeira que muitos não têm coragem de levantar. Porque está levantando uma bandeira da verdade, a bandeira da honra, a bandeira da integridade, a bandeira da ética, a bandeira do amor, a bandeira da misericórdia. E muitas pessoas não estão satisfeitas com isso. Elas querem outras bandeiras, elas querem levantar a sua própria bandeira. E quando você estiver sendo insultado, caluniado, perseguido, ameaçado, é porque você deve ficar feliz, porque você está indo contra este mundo. E a palavra de Deus diz, Jesus diz que esse mundo, essa sociedade, esse cosmos de hoje, já está morto no maligno. Ele está sepultado no maligno. É o príncipe desse mundo que reina nesses locais onde nós estamos aqui como oposição a isso. Então, felizes. Agora, se o meu discurso não incomoda ninguém, se o meu discurso de ética, de moral, de bom senso, de amor, de misericórdia, de salvação, de eternidade, se isso não incomoda ninguém, então eu vou ficar em paz com todo mundo. Eu vou ficar na boa, mas eu sinceramente vou ficar triste. Triste porque não consigo transmitir aquilo que Deus quer que eu transmita. Então, sejamos felizes. Por que felizes? Mais uma vez, porque estamos no caminho certo. Não porque queiramos ou sejamos chatos, mas porque somos o povo da verdade. O povo da cruz tem que ser o povo da verdade. E quando ele é o povo da verdade, vai causar inconveniente, desconforto no meio e na vida de muitas pessoas. Não tenha dúvida disso. Então, quando você tomar uma decisão de seguir a Deus, quando você tomar a decisão de seguir a Jesus verdadeiramente, esteja pronto, porque vão surgir opositores, vai surgir oposição. Mas saiba que você pode realmente viver sob ameaça. Você vai viver sob ameaça. O mundo cristão hoje vive sob ameaça. A fé cristã hoje vive sob ameaça. E não é só apenas lá no norte do Iraque, na Síria, ou nesses lugares onde
historicamente o cristianismo é ameaçado. É em todo canto, há uma perseguição branca, vamos dizer assim, que aonde você está, você pode ser ameaçado. Se você decide, e nós não estamos aqui mais uma vez para fazer discurso para ninguém, nós estamos falando aqui da verdade. Se você decide tomar uma decisão por Jesus, você vai ser ameaçado. A leitura de hoje, mais uma vez, fala do episódio da vida de um homem, um grande profeta de Deus, Elias, chamado Elias. Elias foi um gigante, Elias foi um valente de Deus, um dos grandes profetas do Senhor, um que encontrou os maiores obstáculos, as maiores dificuldades, as maiores barreiras. Elias enfrentou com força, com oração, com o poder de Deus, ao seu tempo, os profetas de Baal, o Israel prostituído. Israel, sob o reino de Acabe, era uma nação prostituída, espiritualmente falando. O reino estava totalmente despedaçado. Jezabel, a mulher do rei, era uma desgraça. Pense numa criatura maligna, era ela. Nunca coloque o nome de sua filha Jezabel, por favor. Faça uma leiturazinha da Bíblia melhor. Não faça isso, meu Deus. Se for pelo nome, ela está perdida. Essa criatura era ruim demais. E Elias está ali profetizando nesse tempo. E se levanta contra ele os profetas de Baal. E ele, num episódio fantástico, Spielbergiano, se você ler, você vai ficar imaginando esse negócio. Ele derrota os profetas de Baal lá em cima do Monte Carmelo. O fogo vem, consome o holocausto, e os profetas de Baal ficavam lá tentando e não vinha nada, não acontecia nada. E essa vitória levou Elias a ser perseguido pela própria Jezabel, que era quem mandava em casa, na casa do rei. Esse homem estava sendo ameaçado de morte com um ódio absurdo, por uma única razão. Ele estava vivendo o projeto de Deus. Ele estava vivendo o propósito de Deus. Ele estava fazendo a vontade de Deus, assumindo a sua missão, assumindo a fé, assumindo o seu papel. Foi ameaçado. Olha o texto. Acabe, esse dominado por Jezabel, contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito. Eu fico imaginando esse Acabe, esse cara devia ser um covarde. Sinceramente. Eu fico imaginando, ei, amor, tu sabe o que Elias fez? Deve ter sido assim. Acaba não tinha, olha, nunca assisti uma palestra de quer ser marido esse cara. Olha, ele foi lá fofocar, não foi não? Veja. Elias derrotou os profetas todos, minha filha. Ele era o rei, viu? Só para explicar a vocês. O rei era ele. Ela era uma princesa fenícia, não tinha nem raiz. Está aqui o texto. Aí Jezabel manda um mensageiro, babando sangue, diz assim: diga a ele que amanhã, a essa hora, ele vai estar morto igual aos profetas que ele matou, ele destruiu tudinho. Ele vai estar morto. Qual a sentença do sujeito? A mulher devia ser uma coisa terrível, porque causou impacto na vida dele. Presta atenção, eu e você, nós não somos chamados para sermos perseguidos, claro que não. Mas a consequência do que você vai fazer vai gerar, de fato, incômodos. Não há como. Olhe na história, veja se não foi assim com todos aqueles que procuraram viver uma vida com Deus e vida em profundidade. Aqueles que levantam a bandeira de Deus, como os profetas, especialmente como Elias, eles vão receber ameaça, vão receber oposição. E nos dias de hoje, essa secularização, para não dizer paganização mesmo dessa sociedade, tem levado muitos a sofrer ameaça de viverem a fé em Jesus Cristo sob ameaça. Gente sendo ameaçada de demissão porque carregou um crucifixo. Vocês viram recentemente, alguns tempo atrás, uma aeromoça, uma atendente de voo, foi ameaçada de demissão porque carregava um crucifixo, uma cruz exposta aqui na sua roupa. Porque num país como a Inglaterra, que é uma nação em tese cristã, que tem no parlamento britânico hoje, se você for no parlamento, existe hoje na mesa, coisa lá é pouco tradicional, tem uma mesa que é a época da mesa do Henrique VIII, eu acho ainda, uma mesa imensa,
E onde está o debate, no meio tem uma caixa. Naquela caixa tem a Carta Magna e a Bíblia. E a Bíblia. E nesse país que tem uma Bíblia na mesa de debate do Congresso, iam demitir aquela criatura porque dizendo que ela estava abusando os outros com a sua fé. Então isso está acontecendo hoje. Gente está sendo ameaçada porque está levantando uma bandeira ou porque está levantando a cruz de Cristo. Nós estamos vivendo tempos assim. Olha, gente, 80% dos atos de perseguição religiosa nesse planeta, segundo a Associação Internacional de Direitos Humanos, na Alemanha, é contra o cristianismo. 80% da perseguição religiosa no planeta é em cima do cristianismo. De acordo com o Centro de Cristianismo Global para Estudos, mais de 100 mil cristãos são assassinados por ano. Faz esse cálculo aí, quantos são por hora? Um dos maiores especialistas na área de perseguição religiosa, ele disse que, ele deu entrevista ao jornal The Guardian, na Inglaterra. Isso aqui está no site do The Guardian. Ele deu entrevista dizendo que 200 milhões de cristãos em mais de 60 países ao redor do mundo enfrentam algum tipo, algum grau de restrição, discriminação ou pura e simples perseguição. Essa é uma realidade. Nós não podemos negar isso. E você precisa saber que quando você levanta a bandeira de Cristo, isso vai acontecer. Você precisa saber que quando você vem aqui como você tem vindo, quando você entrega a sua vida a Cristo, quando você vem aqui e se confirma, se torna membro dessa igreja, você se torna membro do corpo de Cristo, vai surgir alguma oposição. Provavelmente ainda não vão lhe matar aqui no Brasil por causa disso, mas vão tentar matar a sua reputação, vão lhe pôr à prova, vão lhe excluir de alguns círculos. E você sabe, talvez você já esteja vivendo isso de alguma forma. Elias foi ameaçado porque estava fazendo uma grande obra de Deus. Simplesmente por isso. Quando você pensar em uma virada na sua vida, em fazer a vontade de Deus, uma virada para fazer a vontade de Deus, você vai sofrer ameaça também. Isso pode mexer, a não ser que você não levante a bandeira. Você guarde a bandeira no bisaco, no bolso. A bandeira do seu time você levanta. A bandeira do grafite você levanta. Aí, pastor Jesus, animado. O grafite não escreve mais nada. O grafite está morto. Ano que vem ele não vai aguentar dar uma carreira na praia. Aposentado. Mas olha, voltando aqui para o negócio, deixa Jesus quieto lá. Quando você levanta uma bandeira, que você tem que levantar, se você não levanta, você não cria caso com ninguém. Mas se você levanta, isso pode mexer com você. Mas eu quero que você saiba de uma coisa: você tem apoio, você tem o Senhor, você tem uma comunidade, você tem amor, você tem uma célula, você tem um parceiro, uma parceira de oração. Você não está e não estará sozinho, a não ser que seja por opção sua. Mas nós vamos estar juntos. A igreja é essa família de Deus que você está fazendo parte. Por isso que quando nós fazemos a confirmação aqui, fazemos uma grande festa, porque nós estamos abraçando a família de Deus. Você está sendo abraçado pela família de Deus. Nós não queremos ver você chorando sozinho, nós não queremos ver você sofrendo sozinho, não queremos ver você isolado. Queremos ver as pessoas aqui juntas, cuidando uma das outras, se amando e servindo ao Senhor juntas. Esse é o propósito da nossa igreja e da igreja do Senhor. Mas escute o que o maior especialista em ameaças da fé disse: em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Somos perplexos, mas não desanimados. Ele diz: perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Não destruídos. Se qualquer Estado islâmico, ou seja lá o que for, ache que vai destruir a fé cristã, decapitando pessoas, eles precisam saber que essa é a nossa história. Eles precisam saber que essa é o nosso pano de fundo é isso. Nós nascemos, a fé cristã nasceu sendo crucificada. Quando os cristãos andavam em Roma e eram mortos, eles eram colocados em cruzes como essa e eram
tocava fogo neles, amarrado nas cruzes, nas vias de Roma. Então nenhum Estado, seja ele qual for, acha que vai destruir a fé cristã. Seria natural que de alguma forma venha tanta ameaça. Mas quando vem ameaça, nós temos o direito, eu diria, de nos sentirmos como Elias se sentiu. Olha como Elias se sentiu. Ele se sentiu amedrontado. E nós podemos nos sentir amedrontados. Podemos ficar amedrontados. Podemos sim. Veja isso. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Olha, nós estamos falando aqui desse gigante. Desse homem que desafiou agora há pouco 450 profetas e destruiu todos eles. De Baal. E o que é que acontece quando Jezabel devia ser essa criatura mesmo? Imagina, quando ela disse que vai pegar ele, o que é que acontece? Ele foge, ele teve medo e ele fugiu para salvar a sua vida. Sentou-se debaixo de um giesta, que é uma planta, um arbusto, sentou-se debaixo dela e orou, pedindo o quê? A morte. Olha o que ele disse: já tive o bastante, Senhor. Estou satisfeito. Tira a minha vida. Agora se coloca no lugar de Elias. Ele havia acabado de vencer, espetáculo fantástico, mas agora está embaixo de um arbusto, amedrontado por uma rainha ou pseudo-rainha, e pedindo a morte. Como é que pode ser isso? Alguém tinha que ter dito para ele: cara, você acabou de vencer 450 profetas pela oração. Pois é, isso ocorreu com ele, pode ocorrer comigo, não pode? Pode ocorrer com você, não pode? Mas nós estamos aqui adorando o Deus de Israel, o Senhor de toda a terra, de todo o universo. Diante dele, não somente os falsos profetas, mas magistrados, reis, governantes, todos terão que dobrar os joelhos. Não tenha medo. Enfrente cada situação na certeza de que esse Deus é quem está diante de você. Em cada perseguição, na rua, em cada bullying, na escola, na universidade, no trabalho, na família, é Ele que sairá em sua defesa. Foi Ele que saiu na defesa de Elias. Era isso que Elias precisava escutar. Profeta, eu estou com você. Eu sei que às vezes o medo se aproxima, nós ficamos amedrontados mesmo com aquilo que nos cerca, mas eu estou aqui hoje, sinceramente, para dizer que nós podemos dar uma virada nessa história. Nós podemos levantar uma bandeira diferente. Jesus está com você, meu querido, minha querida. Jesus está conosco. Nós não podemos sim ter medo, mas nós temos coragem. A coragem não é ausência de medo. Coragem é disposição para enfrentar o medo. Todo corajoso tem medo. Aliás, só é corajoso porque ele tem medo. Ele só é dito que é corajoso porque ele conseguiu vencer o medo. Mas o medo está lá. Mas ele lutou contra. Ele foi. Então, olha, o profeta está aí. O profeta fazendo a obra, fazendo a vontade de Deus. Você aí, fazendo a vontade de Deus, procurando servir a Deus. De repente, oposição. Você não está só nisso. Todos estamos juntos. Nós sofremos oposição todos os dias juntos. Mas aí vem as ameaças, daí você fica amedrontado, daí o profeta vai para baixo de uma planta e fica lá escondido, amuado. Esse gigante amuado, eu posso imaginar, eu estou vendo ele amuado ali. Mas aí Deus vem porque, não obstante, apesar de termos ameaças e até ficarmos amedrontados, nós podemos dar uma volta por cima, dar uma virada total. E eu vou dizer por quê, porque tem um elemento aí que em qualquer situação ele vai estar presente. E esse elemento não é a sua bravura, esse elemento não é a sua disponibilidade, esse elemento não é a sua capacidade, não, esse elemento é a graça de Deus. É a graça de Deus, é a misericórdia de Deus. Tudo o que Ele faz, o que Ele está fazendo hoje, aqui, agora, na sua vida, na minha, é pela sua graça. Não é porque eu posso, não é porque eu tenho capacidade, não é porque eu sou bom nisso, eu sou bom naquilo. Não, é a graça de Deus estendida. Então, mesmo assim, eu dou uma virada total, mas eu dou essa virada pela graça. Nas ameaças, a graça de Deus é que me sustenta.
vai lá para dentro, vai lá para baixo daquele arbusto, se junta a Elias ali. Quer ver isso de perto, aonde isso acontece? Ande com Deus e você vai perceber. Ele que está ali ao seu lado, sem lhe abandonar. Levante mais uma vez essa bandeira e a graça de Deus vai estar ao seu lado, provendo tudo o que você precisa. E eu não tenho nenhuma dúvida disso. A virada total é a virada da graça, porque nós mesmos não conseguiríamos. Por nós mesmos não conseguiríamos. Por você mesmo não consegue, você não consegue. E eu não estou aqui apelando para você, não estou apelando para a sua disposição, para a sua bravura, nada disso. Eu estou apelando para que você se renda à graça de Deus e diga assim: Senhor, eu quero dar uma virada, mas eu não consigo, me sustente. Porque foi Ele que sustentou, foi a graça que sustentou Elias nessa situação tão difícil. A virada total é a virada da graça, porque por nós mesmos, mais uma vez, não poderíamos. Ele chega junto, ele se aproxima e ele diz: calma, filho, eu estou aqui. Elias queria fugir, Elias pediu a morte, estava desistindo. Mas mesmo quando você pensar em desistir, saiba que Ele não desiste de você. E Deus tem esse problema, Ele não desiste de você. Mas eu já desisti dele, o problema é seu, mas Ele não desiste de você. E Ele vai colocar um crente chato junto de você, uma pessoa que vai lhe apurrinhar, uma pessoa que vai lhe dar uma ficha para o auxílio, uma pessoa que vai lhe chamar para o culto, alguém que vai dizer: não é assim, eu não desisto de você, porque Deus não desistiu de mim. E por que a gente não desiste dos outros? Porque a gente, nós somos gente que gosta de gente de graça. Por causa disso, porque Ele não desistiu de mim, Ele não desistiu de você. Olha o texto: deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te, come. Ele olhou, na sua cabeceira tinha pão assado sobre brasas, uma botija de água, e comeu, bebeu e tornou a deitar-se. Pensa numa depressão desse cara. Acordou, comeu, deitou. Uma depressão por causa dessa mulher miserável, Jezabel. Ela devia ser poderosa, não, cá para nós. O anjo do Senhor voltou de novo, foi lá, tocou nele e disse: levante-se, coma, porque a sua viagem vai ser longa. Então ele levantou, comeu, bebeu, dito e feito, 40 dias e 40 noites, até chegar a Horebe. Veja o cuidado, quem sustenta esse gigante agora adormecido. A graça de Deus. Está aqui, filho, pão e água. Toma aqui. De novo, mais pão, mais água. Coma. O Senhor sabia o que ia acontecer. Coma, que você vai enfrentar. Ele come, e se levanta, e anda. Eu não diminuiria em nenhum momento as aflições desse profeta, e como não diminui em nenhum momento a aflição de ninguém, de qualquer pessoa, mas também em nenhum momento eu diminuiria a possibilidade ou as possibilidades de Deus, porque eu acredito em todas elas, eu creio em todas elas, eu creio que em todas as coisas há uma possibilidade de Deus, há uma oportunidade de Deus. Quando alguém me diz que está comigo e diz assim, eu não digo simplesmente assim, alguém que diz assim, eu estou mal, eu estou triste, eu estou abalado. É muito bom chegar e dizer: tenha coragem, tenha coragem. Não adianta dizer isso só. É bom você dizer também: eu também estou com medo, eu também tenho medo, eu também me sinto amedrontado muitas vezes, com a grandeza das coisas que Deus às vezes diz para a gente. Eu sinto, meu Deus, é muita coisa. Esses dias eu mandei, Gabriel foi enviado para uma conferência em julho, lá em Belo Horizonte, passou lá 4, 5 dias, e quando ele voltou, eu em casa, disse: e aí, filho, senta aí, vamos conversar. Ele abriu os olhos assim, desse tamanho para mim, e disse: pai, a visão é muito grande. Eu falei: é isso mesmo, por isso que eu mandei você para lá, para ser mais um que possa entender que a visão é grande, e não fica assim esbugalhado, para não ficar amedrontado, espantado diante da visão do que Deus tem para nós. Nós temos uma visão diante, Deus tem muita coisa ainda para fazer através de nós aqui nessa região.
Mas às vezes a gente fica amedrontado. É isso mesmo, Senhor? No final do ano passado, no começo do ano, nós estabelecemos uma meta de chegarmos a 100 células. Naquele momento nós tínhamos 40 e poucas células. Eu sei que teve gente que quis dizer assim: pastor, o senhor está doido? A gente só tem 40 e poucas. Mas nós estamos chegando na 94ª. Nós já dobramos o número de células esse ano. É grande, a obra é grande, tem muito mais pela frente. Mas só aconteceu isso porque pessoas saíram da zona do medo e abriram suas casas. Saíram da zona do medo e disseram: eu quero liderar. Saíram da zona do medo, e ainda que tivesse uma Jezabel, que eu sei que vocês não têm, apurrinhando a cabeça de vocês, vocês se levantaram. Se eu olhar nas minhas possibilidades, eu vou cair. Se eu olhar na minha capacidade, eu vou cair. Se eu olhar na minha força, eu vou cair. Se eu olhar em volta de mim, eu vou cair. Mas se eu seguir o exemplo de Paulo, o que é que Paulo disse? Prossigo para o alvo. Eu sigo para o alvo. Irmãos, quanto a mim, não julgo que tenha alcançado, mas eu sigo para o alvo. Vivendo cada momento nessa certeza de que a mão de Deus vai estar suprindo cada uma das nossas necessidades. É Ele quem vai colocar o pão assado e a água da vida, tão necessários para mim e para você, seguir a caminhada que nós temos, a jornada que nós temos, que é longa. Não é pequena, é longa. Eu já vou nessa jornada há mais de 30 e tantos anos. É uma jornada longa. Sua jornada é longa e por isso você precisa se alimentar da graça de Deus, perceber o carinho de Deus com você. É Ele que está lhe sustentando. Siga firme, você vai dar uma virada total, mas para isso você precisa seguir firme. Mesmo no meio do medo, saiba que é a graça de Deus que lhe sustenta. Mesmo no meio da ameaça, é a graça de Deus que lhe sustenta. Também nas ameaças, a graça de Deus é quem me encontra, porque muitas vezes eu fujo. É verdade? Não vai responder não. Sou eu, estou dizendo que eu fujo. Não tem retórica não. A nossa fraqueza não é diferente de Elias. As ameaças, a gente pode fraquejar mesmo. Veja o que aconteceu. Mesmo depois de Deus colocar com sua graça o alimento na boca dele, comeu de colher. Esse cara comeu de colher, Deus deu de colherzinha na boca dele. Está aqui, meu filho, o pão. Está aqui, meu filho, a água. 2 vezes já. Olha o que aconteceu. Aí entrou numa caverna. O que é que ele fez? Fugiu. Ali ele entrou numa caverna, passou a noite, e a palavra do Senhor veio para ele. O que é que você está fazendo aqui, Elias? Veja isso como um carão. Viu? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram tua aliança, totalmente prostituído, quebraram seus altares, adorando outros deuses, mataram seus profetas, só sobrou eu. Que o Senhor deve ter dito, olha para Elias assim, deve ter dito: Elias, eu sei disso, mas Elias, fui eu que provi o arbusto, foi eu que provi o zimbro para você deitar embaixo, foi eu que botei aquele pão assado e aquela jarra d'água para você beber. Eu conheço os seus algozes, mas entenda, Elias, eu estou com você. Eu estou com você. O que é que você está fazendo nessa caverna? Por que você está se escondendo, Elias? Sabe que marcas são essas em Elias? São marcas de uma depressão profunda, de uma opressão, pelo menos, na vida desse vitorioso, gigante profeta de Deus. Mas só aconteceu isso porque Elias era ser humano como você, como eu. Só aconteceu isso porque ele era um ser humano. Venha mais para perto agora, entenda isso. A graça de Deus é o que nos sustenta. Aí Elias recebe a palavra, recebe a comida, vira para o outro lado e dorme. Quer dar uma virada na sua vida?
Não vire para o outro lado e durma, vire para o outro lado e acorde. Acorde para Jesus. Saia da caverna. Comece entendendo que Deus está em sua busca. Ele vai lhe encontrar. Na realidade, Ele já lhe encontrou. E você vai sair dessa caverna. Saia da caverna. Deus está dizendo: sai daí, Miguel. Sai daí, Costa. Sai daí, Jesus. Sai daí, Luiz. Sai dessa caverna. Esse não é o seu lugar. Significa o quê? O propósito de Deus na sua vida não é esse. Não é que você se esconda. Não é que você fique acabrunhado dentro de uma caverna. O propósito de Deus na sua vida é que você dê uma virada e siga como Elias, na direção oposta. Saia na direção oposta e vá fazer o que você tem que fazer. Foi esse o carão que ele recebeu. E muitas vezes nós estamos nos escondendo. Quantas vezes nós estamos nos escondendo, sinceramente? Estamos nos escondendo atrás de alguma coisa, estamos nos escondendo de fazer alguma coisa, estamos nos escondendo quando há um apelo, um chamado para alguma coisa. Não conte comigo, eu não quero, eu estou com medo. Eu sei que nós temos medo muitas vezes, mas a caverna não é seu lugar. Nessa caverna você tem barata, inseto, morcego, que é animal que se esconde. Você não é criado para ser um animal que se esconde. Você é criado à imagem e semelhança de Deus. Você é comandado para ser a luz e o sal desse mundo desgarrado, desse mundo sem Deus. Nós não somos criados por Deus para vivermos na caverna. Nenhum de nós é para isso. Então sai dessa caverna, assuma, por exemplo, essa igreja como a sua família. Se você tem algum medo, tem algum temor, o que é que pode fazer mal a você isso? Você ser parte de uma família maravilhosa como essa. Não tenha medo. Porque tem gente que tem medo. Não vou me confirmar não, porque eu ainda tenho muita dúvida. Eu também tenho. Eu tenho dúvida quando eu chegar no céu, quem eu vou encontrar. Mas que eu vou estar lá, eu não tenho dúvida nenhuma não. Nenhuma. Saia dessa caverna, não se esconda. Exponha-se, levante a bandeira, saia da caverna, abra a sua casa. Por que nós estamos chegando a 100 células? Porque pessoas saíram da caverna e foram liderar, e foram abrir suas casas, e foram receber pessoas. Estamos ampliando, estamos multiplicando, estamos crescendo para poder fazer a obra de Deus, porque saíram pessoas da caverna. Saia da caverna e abra a sua boca para que Ele possa encher. Saia da caverna e abra o seu coração, porque lá do lado de fora desse escuro que você está se escondendo, tem vida em abundância, vida eterna. Saia da caverna e venha dar uma virada total na sua vida. Agora você vai perguntar: há ameaças? Eu lhe sustento, diz o Senhor. Há ameaças? Sim, há. Eu lhe encontro onde você estiver. Mas saia dessa caverna e vire a sua vida, e eu vou estar com você, eu vou lhe ajudar a seguir nesse caminho. Por isso que ainda nas ameaças, é Ele que pela graça, é a graça de Deus que me ajuda a seguir, a caminhar o propósito dEle, fazer o propósito dEle. Então, em meio às ameaças, a graça de Deus vai sustentar você, vai acolher você, e vai seguir você, vai estar com você, para que você cumpra o propósito de Deus na sua vida. Veja o que Deus disse a Elias. Ele está dizendo a mim o tempo todo, Ele está dizendo a você, Ele já me disse não sei quantas vezes, e vai dizer de novo. O Senhor disse: volte pelo caminho por onde você veio, e vá para o deserto de Damasco. Volte pelo caminho por onde você veio. Que caminho é esse? Eu ia nessa direção, qual é o caminho que eu vim? É o mesmo. É a direção oposta agora. Eu dou uma virada, eu vou para o outro lado, porque aqui eu estou indo fazer a minha vontade. Nessa caverna eu estou escondendo-se porque eu estou com medo, eu estou desencorajado, eu estou com algum problema. E o Senhor vai lá dentro da caverna e diz: o que é que você está fazendo aí, Miguel? O que é que você está fazendo aí? Saia daí. Dá um carão assim, saia daí, venha comigo. É como seu pai ou sua mãe, ou especialmente seu pai, a figura de segurança que muitas pessoas têm na figura de um pai. Quando você diz: venha comigo, você pega a mão do seu filho, ele ali é o cara mais herói do mundo, é o maior forte do mundo. Ele é aquela pessoa que vai dizer: eu vou porque eu estou pegando na mão do meu pai. É isso que Deus disse para Elias: vá na outra direção. Sabe o que era isso? Aquela direção era a missão de Elias. Ele estava fugindo da sua missão. Jonas tentou fugir da missão de Deus. Pedro tentou fugir da missão de Deus.
Paulo tentou fugir da missão de Deus. Outros profetas, Gedeão, tantos outros tentaram fugir da missão de Deus. E Deus orientou, e Deus chamou, e Deus puxou e disse: não quero isso, saia, vá na outra direção. Vai fazer a direção do propósito de Deus que eu tenho para a sua vida. Deus está dizendo a Elias: eu sei, Elias, que parece muito difícil, e mas a minha graça te basta. Vá cumprir sua missão, porque da sua fragilidade eu farei a sua força, do seu medo eu arrancarei a sua coragem, das suas lutas eu construirei a sua vitória. Deus está conosco, a graça de Deus nos sustenta, nos encontra, e mesmo quando vamos numa direção oposta, é a graça de Deus que vai lá e diz: venha, volte, a direção é outra. Nunca espere ser merecido, mas nunca também se desmereça, porque você é a menina dos olhos de Deus. Vamos dar uma virada na vida, gente. Deus tem coisa maravilhosa para nós. Deus tem coisas fantásticas para nós. Ainda esta semana, daqui para domingo, você vai escutar muita coisa de Deus nesse lugar aqui. E muitas vidas vão dar uma virada total na sua existência. No próximo culto aqui, domingo que vem, nós vamos estar experimentando coisas maravilhosas aqui. Fazendo fila para testemunhos, se fosse possível. Eu tenho certeza que Deus está dizendo para nós: sai da caverna, venha para aqui para fora. Vou orar por você. Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Muito obrigado pela tua mão, Senhor. Muito obrigado pela tua graça que nos sustenta, que nos encontra, que nos ajuda a seguir. Muito obrigado, Senhor, porque é ela, somente a tua graça, que nos dá a possibilidade de vivermos esse propósito teu nas nossas vidas. Por nós mesmos seria tão difícil, Senhor, mas obrigado porque tu estende teus braços e nos alcança com a tua graça. Em nome de Jesus. Amém.